Meu amado apóstolo Marcelo Carvalho, glória a Deus. É uma felicidade muito grande estar aqui no nosso podcast, Eita Glória Podcast. Eita Glória! Aleluia. O povo de casa nos assistindo. Sim. Obrigado por você estar nos acompanhando. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa, um bate-papo aqui, da unção, do poder e de muito conhecimento para o teu avanço. Amém? Então, pastor Marcelo, me conte um pouco aí dos seus projetos atuais. Depois a gente vai bater um papinho sobre crescimento, Sim, sobre claro. rema. Mas eu quero que você fale um pouco do seu projeto. Você está aqui na igreja passando esse projeto para a gente, o projeto de liderança, de treinamento. Fala um pouquinho dele. Vou falar, claro. Estou vivendo um momento que para mim é um momento único na minha vida, né? É um momento de transição. Eu já venho fazendo um trabalho de liderança, eu acho que durante toda a minha vida, mesmo quando eu não compreendia com tanta clareza sobre os aspectos conceituais da liderança, né? Já era algo muito intuitivo na minha vida. Trabalhar com pessoas, lidar com pessoas, desenvolvimento humano, tudo isso sempre me atraiu muito, né? Durante 12 anos, no entanto, eu trabalhei no ministério como pastor local e a partir dali eu comecei a fazer realmente um investimento mais criterioso no desenvolvimento das pessoas que trabalhavam comigo, fazendo com que essas pessoas avançassem e chegassem, né, ao propósito, ao chamado, ao seu potencial máximo. Essa é a verdade. Então, nesse processo, muitas coisas foram crescendo, sendo estabelecidas, começadas, iniciadas. Algumas que não existiam foram criadas. Tudo isso visando objetivamente o desenvolvimento das pessoas que estavam ali comigo trabalhando. Então, nesse processo todo, foram dezenas de igrejas abertas, mais de 40 igrejas em Minas Gerais, fora de Minas Gerais, no Brasil, fora do Brasil, líderes em outras áreas de atuação da sociedade. Eu tenho liderados, filhos espirituais, pessoas que estão debaixo da minha influência em áreas diversas da sociedade. Não são empresários, profissionais liberais, políticos. Hoje eu sou conselheiro político também. Então, tudo isso vem culminando na formação do meu próprio caráter, né? Então, 1 ano e meio atrás, aproximadamente, eu estava com Manassés Guerra, que foi uma grande referência de liderança na minha vida, foi o meu primeiro pastor dentro do Verbo da Vida, foi quem, de fato, reconheceu o meu chamado e investiu na minha vida e fez com que eu desenvolvesse todo esse potencial também de liderança. Em uma conversa particular com ele, ele disse assim, olha, a partir de agora você está entrando numa nova fase e o chamado apostólico vai ficar muito mais evidente. É claro que naquela época, Jefferson, eu já sabia do meu chamado apostólico. Eu já vinha trabalhando, já eram mais de 40 obras estabelecidas, centenas de líderes levantados, treinados, capacitados, sabe? Eu já sabia disso, mas ele disse, não é o quanto você sabe, é o quanto você vai ser visto agora, sabe? Você sabe que você é um apóstolo, esse é um lado do chamado, é quando você sabe e você executa sem que as pessoas reconheçam. Não precisa que as pessoas reconheçam. Você sabendo é o que importa. Deus sabe e você vai fazendo. E foi isso que eu fiz. Eu nunca fiz nada buscando o reconhecimento. Mas é inevitável que quando você comece a dar frutos, que as pessoas não reconheçam a natureza do trabalho que você executa. Né? Jesus, certa vez, ele disse isso. Ele disse, olha, toda árvore será reconhecida pelos seus frutos. Então, a gente não planta uma árvore falando do fruto. A gente espera que ele nasça e depois, pelo fruto, você conhece a árvore. Assim é que é. Então, os frutos do apostolado já estavam bem claros e evidentes na minha jornada nesses últimos 12 anos. E aí, com essa conversa, ele disse isso. Agora vai ficar muito mais visível o apostolado na sua vida. As pessoas vão começar a reconhecer todos os frutos que você, de fato, vem dando durante todo esse tempo. Então, desde então, eu falei, bom, agora, já que eu tenho essa palavra, eu preciso também me preparar e ser intencional nas minhas ações de agora em diante, que venham a culminar na manifestação plena desse chamado mesmo. Sim. Então, dentro dessa perspectiva, o que é que eu fiz? Em 1 ano, eu passei fazendo trabalhos de bastidores com a minha equipe, preparando de forma administrativa, estrutural, funcional, para que eu pudesse exercer cada vez mais esse chamado apostólico de desenvolvimento. Às vezes as pessoas limitam muito o chamado apostólico na abertura de igrejas, mas o chamado apostólico é muito mais do que isso. Na verdade, ele primeiro passa por você conduzir uma mensagem específica, né? O próprio Jesus deu aos apóstolos uma mensagem específica e continua sendo assim. Então, assim, eu carrego uma mensagem no meu coração e ela precisa ser evidenciada por meio
de algumas ações, entre elas abertura de igrejas, levantamento de líderes, fundamentação doutrinária em algumas áreas. Então, tudo isso passa a partir do momento que você recebe essa mensagem. Então, para que isso tudo acontecesse, eu comecei a trabalhar efetivamente, fazendo projetos. E aí, a partir da igreja local onde eu trabalhava, eu comecei a preparar a equipe para fazer uma migração. Então, eu peguei um dos meus auxiliares, que era a pessoa que estava junto comigo na liderança, mais próximo a mim, que já vem sendo preparado ao longo desses anos para uma possível sucessão. E desde o ano passado, há um ano e meio atrás, eu disse, olha, vamos trabalhar isso de maneira que lá na frente a gente culmine nessa realidade. Você vai assumir a igreja local, os trabalhos administrativos do pastoreio, enquanto eu vou ficar cada dia mais livre, mais solto, para poder levar realmente adiante todo esse chamado glorioso, que é o chamado apostólico. E esse chamado não pode ficar preso na igreja local. Não pode ficar preso na igreja local. Ele tem que ir. Por quê? Porque eu tenho uma mensagem. Eu tenho uma mensagem. Eu sei quem me entregou essa mensagem. E eu sei que as pessoas precisam dessa mensagem para serem salvas. Não a salvação que já foi conquistada em Cristo, mas uma salvação da alma. Uma salvação que se dá de maneira real, de maneira vital na vida dos seres humanos. Uma coisa é você saber o que Jesus fez na cruz. Outra coisa é você viver, né, no dia a dia os impactos daquilo que Jesus fez na cruz. E para que isso seja real, precisa que você receba uma palavra, uma mensagem. Porque ela que vai ser o combustível da sua fé. A sua fé vai movimentar as suas ações e as suas ações vão gerar resultados. Então, dentro dessa perspectiva, o chamado apostólico ele é fundamental para o corpo de Cristo e não para uma igreja local. Então, eu precisei passar por tudo isso. E em dezembro desse ano agora que passou, há alguns meses atrás, 5 meses, 6 meses atrás, eu fiz essa transição na igreja local. E, de fato, hoje a Igreja Verbo da Vida de Belo Horizonte tem um pastor local. E eu, hoje, assumo diretamente ou respondo diretamente pelo ofício apostólico. Não que eu tenha saído de Belo Horizonte ou que eu tenha deixado de ser uma referência para a igreja de Belo Horizonte, não é isso. Eu continuo em Belo Horizonte, continuo sendo uma referência, mas eu não posso permitir que as pessoas, por egoísmo meu, fiquem órfãs. Veja, eu digo, não, eu sou o pastor da igreja local em Belo Horizonte, mas eu sei que eu sou um apóstolo e eu preciso conduzir essa mensagem para outros lugares, que é o caso hoje da Caixa Morra. Aí eu saio de Belo Horizonte e as pessoas dizem assim, onde está o nosso pastor? Não, pastor sou eu, não tem ninguém, o pastor sou eu, mas eu preciso sair. Bom, as pessoas não precisam de um pastor que saia, elas precisam de um pastor que fique. Então, para que as pessoas não fiquem órfãs, eu preciso abrir mão dessa prerrogativa de pastor de igreja local para assumir realmente uma vocação superior que vai levar benefício a todo o corpo de Cristo. Então, dentro dessa perspectiva, hoje é o meu trabalho, hoje é a minha dedicação exclusiva, não tem limites geográficos, não tem limite de tempo. O meu trabalho hoje consiste nisso. Hoje eu estou aqui na Caixa Morra, amanhã eu posso estar em outro país, depois de amanhã talvez eu esteja em outro estado, levando essa mesma mensagem que o Senhor me confiou. E eu reconheço que é um passo corajoso da sua parte, né? Você criou ali uma igreja de excelência, uma igreja de referência em Belo Horizonte, não só para Belo Horizonte, mas a sua igreja é uma referência para mim, né? Eu lembro que meu pai, quando vivo, ele falava assim, ande com pessoas iguais ou melhores do que você, né? E hoje eu entendo isso pela palavra, porque são pessoas que podem te trazer algum tipo de influência para você. Inspiração. E você traz isso, a sua igreja traz isso para mim, e eu vejo que você deixar a igreja, treinou uma pessoa, deixou ela na frente, e você sair para uma nova fase do teu chamado em Deus, é algo muito corajoso, porque eu vejo muitas pessoas que estão na posição e não são da posição e sabem que tem que sair e não saem. E aí é egoísmo da parte delas, porque o povo deixa de receber porque ele está ali seguro. Eu vejo um ato corajoso nisso daí, parabéns por isso. A nossa inspiração, Jefferson, ela sempre deve vir de uma única fonte. Ainda que passe por pessoas, mas ela tem que começar em Deus. Jesus de Nazaré, enquanto homem, ele nasceu no ventre de uma menina, acredito eu que deveria ter entre 16 e 17 anos, quando ela começou a gestacionar o Salvador do mundo. Ele nasceu e foi segurado por mãos humanas. O Criador do universo, sendo criado pela criação. Ele cresceu em graça, estatura e sabedoria diante de Deus e dos homens. Aos 30 anos, ele é ungido pelo Espírito para fazer e começa o seu ministério terreno.
Ele traz 12 homens consigo e começa um ministério basicamente do nada. Eu digo basicamente porque João já tinha sido o antecessor de Jesus e já trazia alguns ensinamentos e já tinha levantado alguns ministros, e foi a partir destes que Jesus começa o seu ministério. Ele enfrenta desafios homéricos. O primeiro deles, a tentação, o que é um sofrimento para aqueles que estão na condição natural humana. A Bíblia diz que ele se compadece hoje das nossas fraquezas porque ele, como nós, passou por todo tipo de tentação. Porém, ele conseguiu vencer a todas e nunca pecou. E isso deixa de forma intrínseca claro que a tentação não é algo simples nem fácil. Por outro lado, o mesmo texto, um pouco mais adiante, diz que ele foi aperfeiçoado por aquilo que sofreu. Você resistir à tentação sempre gera um sofrimento, porque é você lutar contra desejos, é você lutar contra vontades. Mas a Bíblia diz que aquele que venceu as tentações no deserto desceu no poder do Espírito. E a gente vê que uma coisa é exatamente a antítese da outra. As tentações cedidas me roubam a glória, o poder. Mas quando eu venço as tentações, ainda que isso para mim seja um sofrimento, esse sofrimento gera crescimento e manifestação de glória. Então Jesus sofreu muito durante o seu tempo terreno. Não apenas na cruz, pelas chicotadas, pregos nas mãos e nos pés, mas ele sofreu como ser humano todas as desventuras que os seres humanos sofreram. Enfrentou, vamos botar dessa maneira. Bom, o ápice desse sofrimento se dá quando ele se entrega em sacrifício de fato na cruz do Calvário e assume, sem ter cometido nenhum tipo de delito, de pecado, a culpa, a responsabilidade pelo erro de todos nós. E aí o sofrimento é impossível de ser medido, porque nenhum de nós vamos passar pelo que ele passou, tendo em vista que ele passou para que nós não passássemos por ele. A gente nunca vai saber de fato, nunca, o que ele sentiu. O que ele sentiu no inferno, por exemplo, porque nós nunca vamos passar por isso, porque ele já passou por isso por nós. Mas foi um sofrimento absurdo. Mas ele ressuscita ao terceiro dia, e agora não na mesma condição. Paulo, que conhecia tão bem o Cristo ressurreto, disse assim, olha, ele foi crucificado em fraqueza, não pela sua própria fraqueza, mas pela fraqueza de todos nós. Quem via aquele homem pendurado na cruz via a fraqueza da humanidade. Ele foi crucificado em fraqueza, mas ele ressuscitou em glória, em poder. A forma pela qual Jesus ressuscitou não se compara a nenhuma outra forma humana já vista ou presenciada. Nem Adão, na sua originalidade, consegue se comparar ou ser comparado a Jesus ressurreto. Esse Jesus ressurreto, ele não era agora um outro ser diferente, senão a evolução da raça humana após vencer o pecado e a morte. Essa é a evolução da raça humana e é o que todos nós um dia experimentaremos se permanecermos nele até a volta que está prometida para esses dias. Todos nós vamos ver isso. Essa é a próxima etapa, a próxima fase dos seres humanos. O apóstolo João, ele disse algo interessante que vale a pena a gente meditar por um pouco. Ele disse assim, olha, hoje nós somos filhos de Deus. Isso já é glorioso. Mas não sabemos ao certo o que haveremos de ser. Então existe algo diferente que nós vamos nos tornar no futuro. Ele disse, uma coisa é certa. Eu posso não saber o que eu vou ser, mas uma coisa eu sei, que quando ele se manifestar, eu serei semelhante a ele, porque eu o verei como ele é. Então, ele vai revelar na sua segunda vinda a segunda fase da raça humana. Algo glorioso do que está por vir. E ele já experimentou isso há 2000 anos atrás, quando ele ressuscitou e venceu a morte. Ele teve seu corpo glorificado. O pecado já não tem nenhum efeito sobre ele. Sobre nós não tem domínio, mas tem efeito. Sobre ele não tem efeito, porque ele não pode sofrer tentações mais. Ele vive em um tipo de corpo ou energia de corpo que a doença não consegue penetrar, a miséria não acha lugar, a morte foi derrotada. É indestrutível. E é nessa condição que ele ressuscita. E ele mostra que essa condição que ele ressuscita não é uma condição exclusiva de uma moradia celestial. Ele está na terra ainda nessa condição. E ele fica 40 dias por aqui, nessa condição, dando instruções aos seus discípulos. Agora veja, alguém nessa condição, vivendo nesse mundo, poderia reinar
absoluto sobre todo o povo da terra, sem nunca sofrer dano algum. Porque essa era a condição maravilhosa. Ele estava em uma condição infinitamente superior do que toda e qualquer condição que ele viveu antes disso na terra. Certo? Então ele estava no melhor momento da vida dele. E ele poderia dizer, bom, agora eu vou assumir mesmo o negócio. E sabe o que ele faz? Ele disse, olha, é melhor que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito Santo não pode vir para habitar em vocês. E vocês, mesmo tendo a mim como rei aqui, mas serão limitados. Então eu abro mão do melhor momento que eu tenho para aperfeiçoar vocês. Aleluia. E ele sai dessa condição, quando ele poderia estar reinando, para uma outra condição. Agora, ele abriu mão da condição de governar a igreja no melhor momento da igreja e colocou na mão dos discípulos. Isso agora é com vocês. Bye, baby. Rapaz, ele poderia dizer, não, agora quem quer ficar sou eu, porque agora nada pode me impedir de fazer o que eu quero. Não, ele saiu de cena. E trazendo isso para um contexto natural, pode parecer que aquele que está no melhor momento e abre mão está fazendo uma loucura, porque está dando a oportunidade a alguém de tudo que ele já construiu, que foi o que Jesus fez. Ou saindo em prejuízo. Ou saindo no prejuízo. Mas o que é que o homem faz na terra, em nome de Jesus, que não resplandeça a glória nele? Sem ele ter feito. Então, tudo que eu construí até aqui, e hoje eu coloquei alguém no meu lugar, tudo que ele fizer vai resplandecer glória em mim. Eu não fiz por isso, eu fiz para beneficiar eles, porque se eu não saísse, eles não cresceriam. E se eles não crescessem, eu também não cresceria. Você entendeu isso? Então essa é a dinâmica do reino. As pessoas erram porque elas ficam aprisionadas e consideram a posição superior à missão. É verdade. Todo líder que considerar a posição superior à missão, ele está fadado ao insucesso. E isso é sério. Muito. Muito. E eu vejo a importância realmente de treinar pessoas, abrir a mente, né? Abrir a mente das pessoas, renovar a mente das pessoas com esse entendimento de como o reino funciona. Uhum. Eu acredito que a igreja hoje ainda não entende a plenitude do funcionamento do reino de Deus. Toca em algumas partes, mas ainda está aquém daquilo que é o desejo do nosso Senhor. E por isso que é necessário o treinamento de pessoas. Levantar pessoas, levantar líderes, é um papel fundamental, porque a igreja ela tem um impacto muito grande hoje na sociedade, porque quando você vê as pessoas sendo treinadas e tendo sucesso em diversas áreas na sociedade, com certeza a influência do reino está chegando lá. Sim. A influência do reino tem que chegar em todos os níveis. Nos médicos, nos advogados, na polícia, na política, tem que chegar lá. Porque se a gente simplesmente abrir mão e se fechar dentro da igreja, o mundo vai vamos dizer assim, vai ladeira abaixo. Sim. Só que a igreja tem uma responsabilidade com o mundo. Perfeito. O id do Senhor. Id, né? Se a gente fica, a gente vai sofrer o dano e eles também. Perfeito. E depois vai ser cobrado pra gente. Isso. O que você fez enquanto você estava lá, sendo que eu te dei o Espírito Santo, eu te dei minha palavra, eu te dei uma instrução e você ficou fechado na igreja e fechou a igreja para que ninguém entrasse? É uma falta de compreensão de reino, é como você mesmo disse. Vamos fazer a seguinte analogia. Toda crença, princípio ou conceito que foi estabelecido originalmente por Deus, no princípio, antes do pecado, foi criada depois da queda uma crença, um conceito ou um princípio contrário. Para toda crença estabelecida por Deus, existe uma crença contrária estabelecida pelo mundo, pelo sistema do mundo. Isso é um fato. Agora, como essas crenças são estabelecidas? As crenças são estabelecidas por Deus por meio da sua palavra. Deus fala, nós acreditamos, aquilo vira uma crença e a crença vai virar, em algum momento da minha vida, um comportamento. Isso é um fato. Mas no mundo também funciona do mesmo jeito. As informações são dadas, aquilo é absorvido e vira uma crença. E essa crença, em algum momento, vai virar também um comportamento.
No mundo, ou no reino de Deus, de forma espiritual, essa informação vem pela palavra de Deus que nós conhecemos como Bíblia Sagrada. Porém, hoje, com o Espírito Santo habitando dentro de nós, Deus pode dar instruções diretamente ao nosso espírito. Não instruções que vá contrária àquilo que ele já estabeleceu, mas coisas específicas que não estão detalhadamente escritas nas Escrituras Sagradas podem ser estabelecidas no nosso coração e gera fé. No mundo, no entanto, ele usa os meios que eles têm. A cultura, a música, as empresas ou a indústria audiovisual, de forma geral. Então, por exemplo, parece, uma hipótese, um exemplo, que nada tem a ver você ouvir uma música do mundo, por exemplo. Mas se essa música contém uma informação, um ensino, uma doutrina de algo que vai contrário àquilo que é um princípio do reino, essa música repetida pela minha boca, deixada cair no meu coração mais cedo ou mais tarde, vai se tornar um comportamento. Isso é muito sério. Porque nós estamos falando de músicas hoje que são colocadas, músicas completamente pornográficas, de duplo sentido, e que a gente absorve e parece chiclete em nossos ouvidos, que não sai, mesmo quando a gente não quer, a gente não gosta, mas ouvir uma vez, aquilo fica impregnado e a gente se pega repetindo trechos de músicas, pedaços de filmes, frases de livros, frases de efeitos. Isso já é um sinal de que essas coisas foram estabelecidas no nosso coração e mais cedo ou mais tarde corre o risco delas se tornarem um comportamento. Então veja, no que diz respeito à liderança, é exatamente isso que aconteceu. Durante muito e muito tempo, as informações que o mundo foi dando é que você recebeu algo, você não pode compartilhar, você tem que reter. Porque se você aprendeu a fazer algo novo, é uma novidade, você pode ganhar dinheiro enquanto ninguém sabe. Se ninguém souber, só você sabe, só você ganha. Por que eu vou compartilhar essa informação com alguém se eu estou tirando vantagem dela? Só que essa informação acaba se perdendo nele. Se esse cara morre ou alguma coisa acontece, aquela informação, aquela ideia, aquilo que era genial, acabou-se ali. Muitas vezes são ideias geniais e que nem foram colocadas em prática e a pessoa morreu. E onde estão essas ideias? Enterradas com aqueles que foram influenciados por ela. Você entende? Esse é o sistema do mundo, porque impede o crescimento, impede a propagação. Quando nós olhamos para os princípios elementares do reino de Deus, a primeira instrução que Deus deu para essa raça que ele havia criado, de seres espirituais, dotados da sua própria natureza, foi: eu abençoo vocês e vocês agora devem ser produtivos e se multiplicarem. Você precisa ser produtivo e se multiplicar. O que é se multiplicar? É gerar mais iguais a você. Você não consegue multiplicar a si mesmo se você não der de si mesmo. Se você não doar de si mesmo. Sabe, nós temos algumas partes do nosso corpo que se regeneram. O fígado é uma delas. Se você doa uma parte de um fígado, ele consegue se regenerar. Mas ele não consegue nascer sozinho. Tem que ter uma parte doadora. Tem que haver a doação. Sabe, quando nós geramos filhos, ninguém gera filho sozinho, tem que ter a doação. Ah, não, hoje existe a forma de você fazer um bebê por inseminação artificial. Alguém teve que doar. Eu dou parte de mim, a minha esposa doa uma parte que é dela, e aí nós conseguimos. Veja, esse é o princípio do reino de Deus. E a gente não pode limitar isso à multiplicação genética natural, até porque, quando Deus falou isso com o homem, ele tinha acabado de criar a raça humana. E se a gente olhar conceitualmente, a raça humana era apenas uma raça espiritual. Ele não poderia estar dando instruções físicas de uma multiplicação genética de corpos se eles ainda não tinham, se ainda não tinha sido manifesto. Aquilo era muito mais do que uma instrução de fazer sexo e gerar meninos, crianças. Aquilo era uma instrução espiritual do tipo ou estilo de vida que nós deveríamos viver. E outra coisa importante que a gente precisa olhar para isso aqui é que, dentro dessa perspectiva, o homem não poderia ter recebido de Deus uma informação que ele não soubesse como aplicá-la. Ele teria que saber. Deus não deu depois disso, eu te abençoo e se multiplica. Eu vou te explicar o que é multiplicar. Não, ele falou algo
de maneira que ele sabia que o homem entenderia exatamente do que ele estava falando. A mensagem era clara. Foi passada. Agora, qual era a referência que ele tinha de multiplicação? Se aquela era a primeira informação que ele recebia. Era uma experiência que ele tinha vivido, certamente. E essa é a grande experiência da criação. É quando o próprio Deus, que é um ser superior e perfeito, e que para ocupar esse lugar de Deus, ele precisa ser autossuficiente, autoexistente, o que significa que ele não precisa de nada e de ninguém. Esse ser que não precisa de nada e de ninguém doou de si mesmo para criar um outro ser, o qual se tornaria imagem e semelhança dele. Espera aí. Ele não fez isso para tirar vantagem, porque não teria vantagem nenhuma que pudesse alcançar, porque ele já tinha tudo. Então ele não fez isso por ele fez isso pelo outro. Ele não fez isso para obter nenhum tipo de vantagem. Ele fez isso porque ele queria dar alguma coisa. Agora, o que motivaria esse Deus a dar alguma coisa sem receber nada em troca ou previamente, de uma forma graciosa, porque esse é o Deus de toda a graça, do favor. O que motivou Deus ao favor? Bom, a resposta está na sua própria concepção. O que mais define Deus? Deus é amor. E o amor tem como característica doação. O amor, ele se caracteriza em doar de si mesmo a alguém que não fez nada por merecer, para que este, ao receber, se torne semelhante ao doador. O que Deus estava dizendo depois da criação é, olha, a forma de vida do reino para a propagação e crescimento é, você doa de quem você é, para que alguém se torne semelhante a você. Isso é inegociável e deve acontecer em todos os núcleos sociais. Nós fazemos isso com os nossos filhos, natural. Por que isso começa com a multiplicação terrena dos pais nos filhos? Porque a família é a base existencial da raça humana. É a base fundamental do projeto de Deus para a raça humana sobre a Terra. Sabe, todo mundo que tenta fazer sucesso ou progresso em algo que passa por cima do progresso da família, ele cai. Não existe nenhum sucesso ou progresso que se sustente às custas do fracasso da família. Por quê? Porque a família é a base. É na família que você aprende. Veja, na família você não aprende a ser patrão, você aprende a ser pai. Eu sou pai, você é pai. Você tem filhos na escola, não tem? Quando eles chegam na sua casa e eles vão almoçar, você bota eles primeiro para prestar contas do que eles fizeram, para ver o tanto de comida que você vai dar a cada um. O que eles comem na tua mesa, o que eles recebem de você, tem alguma ligação com o que eles fazem em merecimento? Ou pelo fato de você ser pai e os amar? É verdade. Bom, é aqui que começa a graça. A graça é a manifestação da paternidade. É na família que nós aprendemos isso. E é só na família, não tem outro lugar para você aprender disso, não. Sabe, Deus, ele é o grande Shaddai, ele é isso tudo, mas Jesus restaura o que ele era no princípio. Ele era pai. Ele não veio se apresentar como Deus para que nós, olhando para ele, fôssemos deuses sobre a terra. Não, ele veio nos apresentando o pai para que a gente usasse da paternidade. A partir desse entendimento de paternidade dentro da família, a gente crescendo pelos princípios, aí o apóstolo Paulo diz assim, aquele que não sabe governar bem a sua própria casa, como governaria a igreja do Senhor? Veja, se tu não sabe ser pai em casa... Família é a base. É a base. Do treinamento. Veja, se tu tem sucesso na família, tu tem sucesso na igreja. Por isso que é tão atacada. É só por isso que a igreja é o alvo central do diabo em todo o tempo. É porque ele sabe que é a base. Se você vai derrubar um prédio de 10 andares, você vai botar a bomba no 10º? Fala pra mim. Alguém te dá uma missão de derrubar um prédio de 10 andares. Você vai colocar a bomba lá no 10º, lá em cima? Ou você vai colocar na base? Destruindo a base e cair o resto? Se você botar no 10º, ele explode o 10º, aí fica o 9º, aí você tem que botar outra. Mas se você botar no primeiro, na base, embaixo, ele derruba tudo. O diabo não precisa atacar outra coisa senão a família. É ali que a coisa funciona. E é ali que nós temos que restaurar. Muitas vezes, quando eu vou nas igrejas, as quais hoje eu supervisiono, e vejo alguns problemas,
Se eu pergunto para os pastores, o que hoje mais você carrega de dificuldade? Ele vai me dizer, olha, eu tenho dificuldade de levantar a liderança, eu tenho dificuldade de delegar, eu tenho dificuldade de fazer isso, eu tenho dificuldade, às vezes, de gerir as finanças da igreja. Ele diz, como é que está a tua casa? Como é que está a tua casa? Aí você vai na casa dele e você vai ver filhos desajustados, valores investidos. Aí quer ajustar a igreja. Não vai funcionar. Você não começa uma casa pelo telhado. Você começa pela base. É aí que está o grande segredo da coisa. Sabe? O maior desafio de qualquer liderança devia ser o legado. Transição. O que eu vou deixar? Porque sucesso sem sucessor é fracasso. Depois de conquistar tudo, se não tiver um sucessor, aquilo tudo vai se perder. Morreu ali. A pessoa fez sucesso durante 30 anos da vida, 40, à frente de um ministério, à frente de uma empresa, morreu. Não tem sucessor. Mas ele fez sucesso durante 40 anos. E o que é 40 anos face à eternidade? Porque o que nós fazemos aqui vai ecoar na eternidade inteira. A gente, durante muito tempo, começou a querer remediar os pontos isolados sem tratar a causa da coisa. Quando eu falo com você sobre o apóstolo, ele tem uma mensagem, e aqui eu não quero cometer de forma nenhuma a síndrome de Elias, que depois de ter enfrentado os profetas de Baal e vencido cada um deles, se apresentou diante de Deus e disse, eis-me aqui, Senhor, eu sou o único. Apenas eu não me dobrei. E o Senhor fez, igual você tem 7.000. 7.000 esperando, que não dobraram 7 também. 7.000 que não se dobraram. Então eu não quero aqui cometer isso e achar que só eu carrego essa mensagem. Centralizador, né? Centralizador, dizendo que só a mim Deus confiou. Eu tenho certeza que iguais a mim tem 7.000 espalhados por aí. Mas a mim também ele confiou uma mensagem de restauração da identidade. Porque se a gente não mexer nisso, o resto é reforma. E Deus não nos chamou para fazer reforma, Deus nos chamou para ser restaurados. Reforma é bem diferente de restauração. Bem diferente. Bem diferente. Sabe? Outro dia, eu estava lendo um artigo e um homem contava um testemunho interessante. Ele disse que ele viajou para a Europa para fazer turismo. Ele gostava da área da arquitetura e ele queria fazer um turismo nessa área mesmo, conhecer monumentos, essas coisas. E ele viajou para a Europa, lugar melhor não há. E ele, numa determinada região da Europa, fez o seu roteiro de viagens, onde ele ia passar, e apresentou esse roteiro para o guia do hotel. Disse assim, olha, eu estou aqui para esse fim, para esse propósito, eu criei esse roteiro, eu queria que você só desse uma conferida se eu esqueci alguma coisa, se você acha que esses lugares são legais. E o cara olhou e disse, rapaz, você não colocou aí a atração do momento, a casa de fulano. Disse um nome lá específico. Ele disse, eu nunca ouvi falar. Ele disse, cara, hoje é a maior atração por aqui, todo mundo vai para lá. Ele disse, não, então eu quero. E ele colocou lá no finalzinho da lista. E aí ele foi nos lugares que ele já conhecia, e lá encontrou 15, 20 turistas. No finalzinho do dia, ele foi na casa do fulano. E para surpresa dele, quando chegou lá, tinha umas 300 pessoas lá, visitando a casa. Agora, pasme, não era nenhum monumento gigantesco como a Torre de Pisa, ou o Coliseu, ou a Torre Eiffel, nada disso. Era uma casinha, bem pequenininha, simples, em cima de umas pedras numa colina. E as pessoas faziam filas e subiam e desciam aquela casinha. E ele ficou olhando e disse, o que isso aqui tem de tanto excepcional assim? E aí, ele ficou esperando a vez dele. Quando ele subiu, descobriu que tinha um senhor que morava na casa, tomava conta da casa lá. E ele disse, vem cá, eu fiquei curioso de vir aqui. Realmente é legal, é bonitinha a casinha, né? Mas o que ela tem de tão excepcional que tá vindo gente de todo canto para ver? Ele disse, é porque durante algumas escavações aqui, eles encontraram os projetos originais da casa, que é dotada de não sei quantos anos aí, mais de 1000 anos talvez, mas encontraram os projetos intactos. E nesses projetos tinha os métodos
os projetos, os métodos de execução do projeto e os materiais que foram usados. Então, eles fizeram a restauração dessa casa de forma genuína, usando o projeto original, o método original, com o material original. Então, essa casa ela é exatamente igual à que foi feita há 1000 ou quanto tempo. Bom, moral da história. Se alguém fosse reformar, fazia uma casa mais bonita. Mas nem sempre ser bonito significa ser original. Jesus não veio para cá para tornar a igreja mais bonita, a humanidade mais bonita. Ele veio restaurar a originalidade. E para isso a gente precisa pegar o projeto original, o método original e o material original. Ou a gente usa isso, ou a gente vai o tempo todo fazer reforma. E não restauração. É boa. Essa visão foi interessante. E o papel do Senhor restaurar o homem, né, ao primeiro homem antes da queda. Exatamente. Ele restaurou a originalidade do homem. Hoje nós, a igreja, ela vive uma condição excepcional. Em pouco tempo, Jesus cumprirá a sua promessa do retorno. E nessa promessa, fica claro pelas Escrituras que ele vai restaurar um reino terreno. Isso de forma prática mesmo. De forma real. A gente vai poder tocar no reino restaurado. O que isso significa? Bom, eu tive uma experiência com o Senhor um tempo atrás e estávamos conversando. Ele sentado do meu lado e conversávamos. Eu estava extasiado e ele disse, olha a tua volta. Eu estava sentado no meu jardim e eu moro num lugar realmente muito bonito, de natureza exuberante, riacho, pássaros, árvores intocadas. Eu estava ali sentado e ele disse, olha a tua volta, o que você acha? Eu disse, maravilhoso, não é? E eu fiquei olhando aquilo, ele disse, é exuberante, Senhor. Ele disse, olhe de novo. E eu comecei a olhar de novo. Ele disse, veja como tudo está em decadência. Falei, como assim? Isso aqui é preservado. Ele disse, olha de novo. E eu comecei a prestar atenção em detalhes. E eu vi árvores secas, folhas caídas, cascas sendo tombadas. E o Senhor disse, tudo isso é uma degeneração pelo pecado. Haverá um tempo em que nós vamos restaurar tudo isso à originalidade. E as folhas não cairão mais. Porque elas serão cheias de vida. E não haverá árvore seca que morra. Animal não morrerá. Não existirá morte. Para nada mais, Marcelo. Eu fiquei assim, ó. E aí eu me lembrei do texto do profeta que diz que um dia o reino será restaurado e a natureza será 7 vezes mais bonita do que é. Isso é maravilhoso. Agora, isso é uma realidade, vai acontecer. Mas a igreja, nós, os cristãos, nós vivemos em uma condição excepcional. Que condição é essa? É que nós estamos vivendo esse tempo de forma antecipada, porém pela fé. Ainda que os meus olhos vejam a deteriorização do mundo, eu não vivo pelo que eu vejo. Eu vivo pela fé, que já me diz que tudo foi restaurado. Nós, pela fé, antecipamos os poderes do mundo vindouro. É assim que nós vivemos. Haverá um tempo que, assim como Jesus, a doença não haverá mais como nos atingir, seremos imunes completamente. Mas hoje, pela fé, nós podemos acessar essa imunidade. Nós estamos em uma condição excepcional. Já estamos vivendo isso. Ainda que, em breve, venha isso tudo acontecer em fato para a terra, porque isso já é um fato para o céu. Aleluia. E eu vejo isso, o viver pela fé. É. Né? O justo viverá pela fé. Isso. E é justamente o ponto onde a igreja hoje tem falhado. Uhum. Quando eu digo a igreja, todo o corpo de Cristo que crê em Jesus como Filho de Deus, que morreu e ressuscitou por nós. Ela tem falhado justamente em viver pela fé. Acredito que nós estamos tão influenciados pelas as circunstâncias do mundo, né, pelo meio ambiente,
pelos nossos sentidos, reféns dos sentidos, que quando nós falamos, você precisa viver pela fé, porque essa é a sua nova realidade, e nós ensinamos fé e a pessoa fica muito entusiasmada pela fé, mas aí quando vem a primeira dificuldade, o primeiro muro mais alto, né, ela começa a enxergar para o muro, e enxergar para a dificuldade e esquece que ela pode atravessar aquele muro e aquela dificuldade pela fé. Eu acredito que as pessoas não estão tendo perseverança em viver pela fé, em entender a sua identidade em Cristo. Quem eu sou? Isso. Eu não sou esse corpo aqui no sentido eterno, porque eu tenho a vida de Deus em mim, eu sei que eu sou eterno, então eu estou num corpo temporário. Isso. E existe uma eternidade para frente, e eu posso me valer de quem eu sou, trazendo essa eternidade para hoje pela fé. Antecipando os poderes do mundo vindouro. É exatamente isso. A gente vive nessa condição hoje. A gente tem essa prerrogativa e esse privilégio. Por que a igreja tem esse privilégio? Porque não seria justo ele nos deixar aqui para fazer um trabalho de restauração, de expansão do reino de Deus, se a gente não tivesse a vantagem de viver como se estivéssemos no céu. Porque senão, se nós não tivéssemos um propósito para estar aqui sublime, o ideal seria a gente nascer de novo e ir para a glória. Eu nascia de novo, morria para o mundo e ia para Cristo, lá é melhor. Lá não tenho que enfrentar pecado todo dia, tentação todo dia, a necessidade de, às vezes, não conseguir enxergar com os olhos naturais o que eu preciso. É melhor ir para lá. Então, em contrapartida, ele nos torna seus embaixadores na terra e não o seu povo na terra. Os embaixadores significa que nós, quando aceitamos Jesus, nós morremos para o mundo e fomos para o céu. No entanto, ele nos enviou para a terra de novo, agora como embaixadores, e vivemos pela prerrogativa celestial. Veja, tudo o que nós precisamos não depende dessa terra, depende de quem está no céu. Então, nós já temos aqui, por privilégio, a antecipação do que o céu vai nos fornecer no futuro. Sabe qual vai ser a maior decepção dos crentes quando chegar no céu? É descobrir que já estava lá. Tinha tudo, essa dispensa já estava aqui. Estava tudo disponível, Jesus. E você não usou nada praticamente. Mas por que eu perdi tanto tempo? Essa vai ser a maior decepção dos crentes. Porque é exatamente isso. Agora veja, o que a religião faz? A religião começa a tornar passivo aquilo que deveria ser ativo. A nossa ação se torna passional, movida por emoções. E não uma ação ativa movida pela fé. A gente deveria agir pela fé. E na maioria das vezes nós estamos reagindo pelas circunstâncias. Essa aqui é a verdade. E a religião faz isso, né? Ela coloca sempre para o futuro aquilo que nós já poderíamos estar desfrutando hoje. Você vai pegar a maioria dos cristãos e você vai dizer assim, olha, você está passando por algum sintoma de enfermidade? Mas eu creio que Deus vai me curar. Eles dizem, Deus vai me curar. Sempre jogando para o futuro. Jogando para o futuro, para frente. Agora, para pensar uma coisa. Uma vez um profeta escreveu algo interessante. Ele disse assim, olha, certamente ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas pisaduras deles, nós fomos sarados. Veja, alguém está vendo Jesus aqui na cruz, Jesus está sendo crucificado, ele está testemunhando pessoalmente, ele estava no dia da crucificação e ele olha para Jesus e diz assim, olha, ele está tomando sobre si ali as minhas dores e enfermidades. O castigo que me trouxe paz está nele. Pelas pisaduras ali eu sou sarado. Você recebe na hora, não recebe? Só que o cara que disse isso estava 700 anos antes disso acontecer. Isaías falou isso 730 anos do fato acontecer, mas ele dizia, eu sou sarado. Ele estava no passado, o fato no futuro, e ele dizendo, eu sou sarado no presente. Aí nós estamos no presente, olhando para um fato do passado e jogando o efeito para o futuro. Veja que loucura. Por quê? Porque a religião nos impõe isso. Ela nos empurra nisso. E por que a religião faz isso? De onde vem essa influência da religião? Bom, eu costumo dizer o seguinte, a gente é místico, o ser humano normalmente ele é místico, porque ele tem esse desejo pelo céu e ele não sabe onde achar muitas vezes, acaba se envolvendo com o misticismo.
e acaba se tornando preconceituoso por causa do misticismo. Um crente aceitou Jesus, ele não admite nunca mais entrar numa igreja católica. Difícil um crente entrar numa igreja católica. Fala sério se não é. É verdade. É, ué. Ele não é. Se você disser que ele vai entrar num centro espírita, por exemplo, ele vai dizer, eu vou lá para desfazer as obras do diabo, eu vou quebrar aquele... Súria. Ele não admite entrar num lugar desse, ele nunca vai admitir. Por quê? Porque ele é preconceituoso. Mas o diabo não tem preconceito, não. Ele continua entrando na igreja. E o pior, muitas vezes ele fala do púlpito. Agora doeu o negócio, hein? Agora estreitou. Por quê? Porque nós estamos de lá ensinando coisas que foram influenciadas não por Deus, e sim pelo diabo. Meu Deus. A influência é algo muito sério. O diabo ele é muito mais astuto do que a gente pode imaginar. Sabe? Os efeitos dele não estão nas encruzilhadas, estão nos pensamentos, nas crenças que a gente carrega, nos filmes que assistimos, nas músicas que ouvimos, nas novelinhas da tarde. E aquilo tudo é um conta-gota. Conta-gota. E você não percebe. Ele está entrando. Daqui a pouco você está no púlpito pregando e falando coisas que não vêm de Deus. Ei, só tem dois lados. Só tem dois lados. Não tem coluna do meio nesse negócio. Jesus disse, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Ele está falando de influência. Ele diz, quem se submete à influência do ladrão vai caminhar sistematicamente na vida para um processo de roubo, morte e destruição. Quem se submete à influência de Cristo vai caminhar sistematicamente para uma vida de paz. Foi a mesma coisa que Paulo disse em Romanos capítulo 8. Jesus disse em João 10:10, Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 5. Ele diz, aqueles que se inclinam para a carne caminham para a morte. Os que se inclinam para o Espírito se inclinam para a vida e paz. Jesus disse, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. É uma questão de influência. Agora, se você perguntar para uma igreja, vamos lá, quem aqui está consciente e feliz por estar debaixo da influência do diabo, levanta a mão. Quantas pessoas vão levantar a mão? Nenhuma. Tá ninguém. Quantas de vocês aqui estão convictos e felizes por estar debaixo da influência de Cristo? Quantos levantam a mão? Todo mundo. Todo mundo. Só que o que define se eles estão debaixo da influência do diabo ou de Cristo não é a mão levantada. É o resultado que eles estão tendo na vida. Uma análise simples vai ver se essa vida está caminhando para roubo, morte e destruição, está mais para roubo, morte e destruição, ou se ela está mais para a vida abundante. Não adianta ela escutar a palavra e não praticar. Não. Olha para a minha vida e olha para a sua. Vai ter área na sua vida que está mais para roubo, morte e destruição do que para a vida abundante. Olhe para a minha vida e vai ter alguma área da minha vida que está mais para roubo, morte e destruição do que para a vida abundante. E a gente não pode ser religioso de achar, não, mas eu sou crente. Só acontece porque eu estou dando mais lugar ao diabo do que a Deus. Naquela área. Nós estamos num processo de crescimento. Isso é um fato. Não tem coluna do meio nisso aqui, não. Tem não. Isso é fato. É questão de influência. A gente sabe. Deus falou com Caim, né? O seu desejo será contra ti e a ti... Cabe dominá-lo. Cabe dominá-lo. Dominá-lo. É. Dominá-lo. Não vai extingui-lo. Vai dominar. Dominar. Está aqui. O desejo está aqui, a vontade está aqui. Mas cabe a mim dominá-lo. Cabe a você dominá-lo. Se você cede, cada um. Ele entra. Ele entra e aí vai fazer... Faz a bagunça. A bagunça. Agora veja. Você acha que ele vai fazer a bagunça por você? Não. Ele vai te influenciar e vai fazer você fazer a bagunça. Porque depois ele mesmo te acusa. Porque se fosse ele que tivesse feito, como é que ele ia acusar ele mesmo? Ele influencia, ele joga isca, ele lança as palavras para que você tome uma atitude por você, para depois ele te condenar, ele vai te acusar, manipulando. Ele vai te manipulando. E é simples de fazer, e eu posso te mostrar isso que é bem simples. Eu vou fazer um negócio aqui só para você entender. Vou te mostrar que é bem simples. Você conhece jogo de baralho? Mais ou menos. Quais são os naipes do baralho normalmente?
Os 4. Eu vou virar aqui, só porque eu já escrevi algo aqui, tá? Quais são os naipes do baralho? Espada, paus, copas e ouro. Espada, paus, copas e ouro, certo? Escolha 2. Ouro e copas. Ouro e copas, certo? De ouro e copas, me fale um. Ouro. Ouro, perfeito. Agora veja, os números que compõem as cartas de ouro, elas vão de 0 a 9. E daí em diante são composições, certo? Dentre essas cartas, vamos pegar de 1 a 9, ela tem cartas pares e cartas ímpares. Me fale um dos dois. Uma par e uma ímpar? Não. Par ou ímpar? Par. Par. Se eu tirar par, o que é que fica? O ímpar. O ímpar. Quais são os números ímpares dos jogos de baralho? 1, 3, 1, 5, 3, 7. 5. 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. Eu vou tirar um 9 para a gente ficar com um número par aqui, só ficar mais fácil, certo? 1, 3, 5 e 7. Se você fosse escolher um desses dois conjuntos, ou me falar um desses dois conjuntos, você escolheria 1 e 3 ou 5 e 7? 5 e 7. Se eu tiro 5 e 7, quais os dois ficam? 1 e 3. 1 e 3. Me fale um desses dois. 3. 3. Qual foi a primeira que você falou? 3 de quê? Você ainda lembra? Não foi de ouro? Pelo amor de Deus. Que é isso? Mostra pra cá, mostra pra cá. Tá aqui. 3 de ouro. Aqui. Eu não sou o diabo, não. Deixa eu ver se dá pra ver. Tá, apagou? Não, mas tá estourando. Bom, mas 3 eu de acredito ouro. que as pessoas viram. 3 de ouro. 3 de ouro. Eu não sou o diabo, não. Mas eu sei te manipular. Você escolheu 3 de ouro? Ou será que eu escolhi e você acha que você escolheu? Porque eu disse, quando eu disse para você, quantos naipes tem? Você disse 4. Quais são? Aí você disse ouro, paus. Fale para mim de novo. Ouros, paus, espadas e copas. Copas, ok? Eu falei, escolha 2. Você escolheu o quê? Ouro Ouro e copas. e copas. Se você tivesse escolhido os outros dois, eu ia dizer, se tirar ouro e copas, fica o quê? Ou se tirar esses dois, fica o quê? Você ia tirar o que eu Eu escolhi só pra ia te ir dar a resposta que eu direcionando. queria que você me desse. Fui eu que te manipulei e te levei para o resultado. É assim que o diabo faz. Ele vai te dando escolhas, desde que as escolhas sejam as escolhas que ele quer. Ele vai te sugestionando coisas, desde que a sugestão dele vá combinando para o que ele quer. E no final das contas, você está convicto que fez escolhas. E se culpa por isso. E eu fiz a escolha, no final Baseado eu fiz a no escolha. que ele fez. Porque Baseado no numa final, manipulação, que na realidade quem tem que fazer a escolha sou eu para ter valor diante dele. Exatamente. Mas ele manipula isso. Para quê? Para no final te acusar. E tirar a tua credibilidade. E te domesticar. Te aprisionar como escravo. Porque afinal de contas você está dizendo, rapaz, eu só escolho isso. E se isso fosse o adultério? Deus me livre. E se isso fosse o roubo? Deus me livre. E se isso fosse o roubo? E se isso fosse a injúria? É algo para... Como é que eu consigo fazer para me livrar disso? A resposta está em Efésios capítulo 6, verso 10. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder e revista-se de toda a armadura de Deus para que você possa resistir contra as astutas malandragens do diabo. Se eu conheço, na hora que ele começa a falar, eu digo, isso é manipulação, eu sei. Não, não é assim não. Eu não falei esse, eu falei o outro, você é que me disse isso. E está realmente vigilante, tem que estar com a palavra por dentro. O tempo inteiro. E É a sensível ao única arma que vai te... A palavra e sensível ao espírito o tempo todo. porque a qualquer momento você pode estar sendo manipulado sem saber. Existe um livro que é muito usado em liderança, administração, chamado A Arte da Guerra. Sun Tzu. E ele diz algo interessante lá. Ele diz assim, olha,
Se você conhece a si mesmo, mas não conhece o seu inimigo, se você conhece a você, não conhece o seu inimigo, para cada vitória que você obtiver, você corre o risco de ter uma... De cada vitória, você corre uma derrota. Para cada vitória que você tiver, você corre o risco de ter uma derrota. Se você não conhece a si e nem o inimigo, você vai perder todas as batalhas. Agora, quando você conhece a si e conhece o inimigo, você não perderá 1000 batalhas. Vamos traduzir isso para a nossa realidade. Quando eu não conheço a mim mesmo e nem o meu inimigo? Bom, sabendo-se que nós somos uma nova criação em Cristo e o inimigo é o diabo, eu te pergunto, quantos crentes sabem a respeito da nova criação? Para começar, a nova criação foi feita em justiça e santidade proveniente da verdade. Nós somos justos e santos, e isso tudo é a palavra de Deus que nos diz, proveniente da verdade. Quantos cristãos, de fato, vamos pegar o Brasil, que detém essa informação concreta, que se acha justo e não um pecador? A maioria se acha pecador. A maioria se vê pecadora. Então ela não conhece a si mesma e não conhece o diabo. Logo, vive em completa derrota. Mas nós aprofundamos um pouco mais e descobrimos a realidade da nova criação, passamos a conhecer a nós mesmos. Mas muitas vezes continuamos religiosos achando que o diabo vai nos derrubar com uma macumba na encruzilhada. E esquece da influência. Coisas sutis que vão entrando na nossa vida e a gente se permite. A gente não conhece o inimigo. E aí, para cada vitória, a gente tem uma derrota. E aí você vê o crente numa montanha-russa espiritual. Ora está no monte, ora está no vale. Ora está em cima, ora está embaixo. E ainda atribui essas coisas a Deus. Mas se nós conhecemos bem a realidade que nós carregamos por dentro, e não desconsiderarmos os ardis do diabo, conhecendo as suas estratégias, sabendo como ele trabalha, nós não vamos perder nunca para ele. Jesus sabia as duas coisas. Ele sabia quem ele era, ele sabia quem era o diabo. Aleluia. Aleluia. E isso destrava a mente. Está destravando a minha mente aqui. Tudo. Equipe, está destravando a mente aí, equipe? Muda tudo, muda a sua forma de ver o mundo. Você entende e vai sair de um patamar, e graças a Deus, eu falo, eu não quero aqui cometer a síndrome de Elias, mas eu acredito de uma forma convicta que Deus me deu uma mensagem que pode ajudar as pessoas. Não é porque você nunca viu dessa maneira que esteja errado. Confere com as escrituras, poxa. Elas dizem a palavra da vida eterna. Se está em linha com a escritura, mas está diferente com a forma como você pensa, não significa que está errado. Então, eu acredito que Deus tenha me dado, de fato, uma forma, uma mensagem de facilitar, de trazer luz, de trazer esclarecimento, para que a gente possa subir para um outro nível e parar de ver o evangelho, de fato, como uma religião. A gente fala, às vezes, que o evangelho não é uma religião, mas a gente age de maneira religiosa. Vou dizer de novo. Às vezes a gente fala, ensina nas escolas, nos púlpitos, que evangelho não é uma religião, mas as nossas ações correspondem a essa afirmativa ou a gente ainda anda de forma religiosa? O apóstolo Paulo disse assim, olha, por que você não examina a si mesmo para ver se você está andando à altura do que você diz que crê? Será que a gente não está andando com ações religiosas? Porque, de fato, se o evangelho não é uma religião, o que é o evangelho? Como eu conceituaria o evangelho? Não, eu sei que não é uma religião. Bom, saber que não é religião pode ser algo bom, mas não saber o que é torna inútil saber que não é uma religião. O que é o evangelho, então? Porque é a partir desse conceito que as minhas ações vão ser realizadas. O que é o evangelho para você? Eu vou dar a resposta, eu não quero colocar meu amigo na parede, né? Mas eu quero que quem esteja nos assistindo agora pare para pensar o que é o evangelho, como você responde a essa pergunta, como você conceitua o evangelho. O que é então, se não é religião? É o quê o evangelho?
Uma boa notícia de uma nova realidade. Esse é o caminho do pensamento. O evangelho é uma cosmovisão. É uma visão de mundo. É um projeto de funcionamento da raça humana. É a restauração do projeto original. É o evangelho. É o sistema de um software. É um software extraordinário que gerencia uma máquina perfeita. O evangelho é isso. É uma cosmovisão. Existe um sistema de visão do mundo, como o mundo vê o mundo, como o mundo vê as coisas. Existe o evangelho, que é como Deus vê o mundo, como Deus vê as coisas. E esse é original. Esse é falso. É por isso que Jesus disse: a palavra é a verdade. Por mais que eu tenha aprendido a vida inteira que isso aqui funciona assim, quando a palavra diz diferente, a palavra é a verdade. Isso é fake. Isso é mentira. Isso é a verdade. Esse é o conceito de Deus. Esse é a cosmovisão, a visão de mundo. O sistema como funciona. O estilo de vida, a forma de governo, tudo é demonstrado pelo evangelho. Agora, veja como é interessante. Se você chegar para qualquer pessoa que está no mundo, nunca ouviu falar do evangelho, de Cristo, de Deus, e ela estiver vivendo a vida dela lá, você acha que ela acredita que existe outra forma de viver? Nunca. É por isso que ela diz que a gente é doido. Cara, o mundo é assim. Ei, o mundo é assim mesmo. Isso é o mundo. Porque ela não tem outra percepção. Um passarinho que nasceu numa gaiola. Um animal que nasceu em cativeiro. Ele nunca vai acreditar em uma vida diferente da que ele tem. Até o dia que ele consiga ver outro da mesma espécie vivendo fora das grades. E ele vai... Peraí, então existe uma vida diferente. Do outro lado da grade. Do outro lado da grade. A vida não é só isso. Existe uma liberdade que eu ainda não desfrutei. Bom, o ser humano jamais acreditaria em outro tipo de vida se Deus não tivesse mandado um ser humano original para viver uma vida diferente. Jesus é o passarinho fora da grade. Quando a gente olha para o evangelho e vê a vida de Jesus, aquilo é a vida real, fora da grade, de liberdade. O resto é ser humano em cativeiro. Nascido no cativeiro. As grades é o pecado. Uma prisão invisível. Uma prisão invisível. Então veja, o que é que o evangelho faz? Ele nos liberta. Ele nos mostra uma outra vida. Só que ele não veio em forma de escrito como Moisés fez. Deus disse, Moisés vai lá e mostra para o povo as tábuas da lei. Ele disse, olha gente, tem que viver assim. Moisés não vivia daquele jeito. Ele disse, tem que viver assim. Aí ele disse, não, isso aqui não funciona. Vai lá, Jesus, e vive. Ele era a mensagem. A palavra. Que? Olha para mim. Olha para mim. E aí a Bíblia diz que hoje nós somos essas cartas vivas, não escritas em pedras, mas na tábua do nosso coração. Cabe a cada um de nós a responsabilidade de viver a verdadeira vida. A cosmovisão celestial que é apresentada pelo Evangelho. Aleluia. A gente já está terminando, não está? Estamos terminando. Eu sei que está ficando bom, né? Tá ficando bom, não sei nem o que eu faço na minha vida. Mas eu tô aqui digerindo. Uhum. Eu mesmo vou ter que assistir esse podcast umas 2, 3, 4 vezes, com calma, porque eu sei que foi muita informação e unção junto. Uhum. E não dá para absorver tudo de uma vez, né? Inclusive o seu PCML, não dá para absorver tudo de uma vez. Eu sei que é muita informação. Tem que rever e rever, né? Fala rapidamente para a gente encerrar aqui do PCML. Eu vou falar, mas eu gosto de fazer isso, essa é a minha vida, eu te falei, eu fui chamado para isso. Então toda oportunidade para mim, ela é agarrada com tenacidade. Eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo agora, dias depois desse dia, semanas, meses, talvez anos. Mas eu sei o que eu vou falar que vai impactar a vida dessas pessoas. Jesus, certa vez, ele disse assim, veja só. Digo, porém, a vocês outros que me ouvem. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam.
Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Ao que te dá, dá a todo aquele que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-os vós também a eles. Eu quero que você, Jefferson, com toda honestidade, eu sei que você é um homem humilde, a gente não está aqui com máscara, a gente está aqui desnudos pelo Evangelho. Quero que você me responda com toda sinceridade, mesmo na posição que você está hoje, de ministro. Isso aqui é normal? Não. Para você isso aqui é normal? Fazer isso é normal? Normal não. Sabe por quê? Porque a gente ouve isso com a cabeça do mundo. Para o mundo não é normal. O que nos foi ensinado não é normal. Mas essa era a cabeça de Jesus. Isso mostra que ele está apresentando aqui um outro sistema. É uma outra cosmovisão. Não é o comportamento que ele quer que você mude. É a cosmovisão que vai precisar ser mudada aqui. Vê, uma pessoa normal que aprendeu e está no mundo, ele não consegue fazer isso, não. Isso aqui não é normal para quem está lá fora. Isso aqui é uma aberração. Certo? Mas vamos continuar a leitura. Veja, ele diz. Porque se vocês amam apenas os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Vamos voltar ao que ele disse. Ele diz, você precisa amar os seus inimigos. O contrário disso é você amar só quem te ama. Ele diz, bom, se você só amar quem te ama, qual é a vossa recompensa? Isso mostra que se você amar os inimigos, existe uma recompensa. Ok. Tá claro isso aqui até agora? E se você amar os seus inimigos, ame seus inimigos, ele dá instrução. Depois ele diz, porque se você amar só quem te ama, qual é a vossa recompensa? Aí ele diz, porque até os pecadores amam os que os amam. Aí ele mostra que pecador não é capaz de fazer isso aqui. Isso aqui não é estilo de vida para pecador, não. Isso é aqui uma outra forma de vida. Ele não está mandando você sair daí procurando inimigo para você amar. Ele está te mostrando que existe um outro sistema. Agora veja o que ele vai dizer até o fim. Ele disse, se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Pois até os pecadores que fazem parte da cosmovisão do mundo, eles agem assim. E se emprestais apenas àqueles que esperam receber, qual é a vossa recompensa? Pois também os pecadores emprestam aos pecadores para receber outro tanto. Não. Amai, porém, os vossos inimigos e fazei o bem, emprestai, sem esperar nenhuma paga. E aí, o vosso galardão celestial será grande. Veja, a gente quer a recompensa do céu andando no sistema da terra. Não vai funcionar, cara. Eu vou ler de novo, tá aqui. Eu vou botar uma outra versão que eu gosto. Ele diz assim, portanto, amem os seus inimigos, façam-lhes o bem e empreste a eles, sem esperar nada de volta. Então a recompensa que receberão do céu será grande. E aí sim estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo. Existe filhos do Altíssimo, existe pecadores. Existe um sistema para os filhos do Altíssimo, existe um sistema para pecadores. Existe uma forma de pensar dos filhos de Deus, existe uma forma de pensar dos pecadores. Se quando eu penso em amar um inimigo, isso não é natural para mim, é porque eu estou pensando com cabeça de pecador e não com cabeça de filho. E aí muda tudo. É o que eu tenho falado todos os dias. É uma mudança na forma de pensar. Sabe? Até todas essas coisas virarem uma realidade para mim, eu pensava como todo mundo pensa mesmo. Como o mundo pensa. Mesmo sendo cristão. Mesmo sendo cristão, é sutil. É. Porque você vê alguma coisa acontecendo na televisão e você automaticamente se conecta com aquilo, porque é algo que já aconteceu com a sua família, e você, basicamente, você quer aquela justiça própria. Não, é isso, tem que acontecer isso mesmo, quer dizer... Sua cabeça está no mundo, mas como você conhece a palavra, aqui e acolá você... sua cabeça está pensando como o mundo pensa. Você saiu de casa e quis o mal de alguém. Aí você chega na igreja e diz, é hora do dízimo e da oferta. Aí você pega seu dízimo e entrega.
Mas você não está entregando o dízimo porque a sua cabeça entende. Você está entregando porque é um princípio estabelecido. Você está com a cabeça do mundo acessando princípios de Deus. E querendo os resultados de Deus. Isso. Mas quando a sua cabeça vira e você começa a pensar como Jesus pensava, na cosmovisão de Deus, pode acontecer que por meio de uma tentação você escapula e acesse alguma coisa do mundo. Veja, aqui antes era eu com a cabeça do mundo acessando as coisas de Deus. Agora eu com a cabeça de Deus e pode ser que eu acesse algumas coisas do mundo. Eu vou encerrar com um último exemplo. Houve um profeta chamado João Batista, ousado, intrépido, cheio da unção do Espírito. E no seu tempo, ele confrontou todas as autoridades da sua época. Apontou o pecado de todos eles. Expôs publicamente. Mas Jesus também viveu na mesma época de João Batista. E é certo que ele tinha até mais conhecimento que João Batista. Mas você não vê Jesus expondo o pecado de ninguém. Isso mostra que João Batista pensava de um jeito, Jesus pensava de outro. Por quê? Porque João Batista era pecador, Jesus não. João Batista estava na lei, Jesus na graça. João Batista acabou com a cabeça numa bandeja. Jesus tinha vida. Acabou no trono. A lei, ou a cabeça que pensa pela lei, ela te leva à morte. A cabeça que pensa pela perspectiva da graça te leva para a vida e paz. Encerrei. Aleluia. Glória a Deus. Foi libertador. Meu Deus, é muita coisa. Muita coisa. Mas, meus amados, estamos encerrando aqui. Aí tem aquele... Mas eu tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades de fazer parte 2, parte 3 desse podcast com essa tão ilustre pessoa que está aqui. E eu estou dizendo, estou impactado. Estou impactado. Tenho certeza que essa mensagem vai abrir mente de muitas pessoas em todos os lugares do mundo, em nome de Jesus. Que bom, Amém. Fico feliz por isso. Esse é o meu objetivo, é o meu desejo. O Senhor, alguns anos atrás, me deu... Isso já acontece de maneira intuitiva na minha vida. Eu não percebi, não foi um dia assim, agora eu vou agir assim. Não, foi natural para mim. E quando eu percebi, eu já pensava assim, eu já agia assim. A minha vida já era assim. E eu percebi que há muito tempo eu já trabalhava nessas coisas dessa maneira. Então, alguns anos atrás, o Senhor me deu o privilégio de sistematizar tudo isso em um método. Um método de desenvolvimento humano. É o que está acontecendo aqui agora. Como você falou, eu estou impactado. Isso, você, em alguns momentos, disse, isso é um destravar de mente. E é exatamente isso mesmo. Esse é o objetivo. Esse método, que eu coloquei o nome de PCML, ele é baseado em 4 princípios, ou 4 módulos. O primeiro é autoconhecimento. Se você não entender a origem, quem você é, quais são os atributos que você carrega, os valores, quais são os seus potenciais, quais são os seus limites. Se você não entender isso, eu não estou falando do autoconhecimento da psicologia, com todo respeito à psicologia, que leva você a uma árvore genealógica, que fala que você é resultado das experiências. Não, eu estou falando de um autoconhecimento eterno, do autoconhecimento que vem da origem da raça humana. Estou falando desse autoconhecimento e você vê a partir disso. Então, esse autoconhecimento ele vai dar base para tudo na sua vida. Tudo, absolutamente tudo. Se você não conhece a si mesmo, não adianta conhecer qualquer outra coisa. Não adianta. Tudo parte do autoconhecimento. A partir daí, segundo módulo, agora necessariamente eu estou estabelecendo assim, nessa ordem, precisa ser o módulo visão. Porque agora eu sei quem eu sou. Sim, eu sei quem eu sou, mas para onde eu estou indo? O que eu estou fazendo aqui? O que eu preciso fazer? Onde é que eu vou chegar? Nós estamos em uma jornada, ela tem início, meio e fim. Nós estamos em um processo, nós estamos em uma caminhada e ela vai culminar em um destino. A gente veio de Deus um dia, soprado no Espírito, pelo Espírito no ventre, no caso de Adão dentro daquele corpo, nós no ventre da nossa mãe, e um dia nós vamos voltar para Deus. Se Jesus não tiver voltado e a gente morrer, o Espírito, mas depois também o corpo será glorificado e nós vamos voltar para Deus. Então veja, a gente tem um caminho aqui. E a gente precisa conhecer isso. Essa visão tem que estar muito clara. E essa visão ela é norteada por passos, por processos. Eu vou crescendo
A cada visão cumprida, ele me dá uma pequena visão. A gente vê isso claramente na trajetória de Abraão. Ele diz, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não diz o resto. Ele consegue enxergar aquilo e ele vai até aquele ponto, agora ele já caminhou uma fase da estrada, aquilo já lhe deu experiência suficiente para ele dar o próximo passo. Aí ele diz, agora vai até tal lugar, e aí ele cumpre. E no final de tudo, ele se torna o quê? Pai. A trajetória para se tornar pai. Entender quem é Deus, Pai. E se tornar uma imagem e semelhança dele. Então nós estamos numa jornada e precisamos saber para onde estamos indo. Visão tem que ser algo muito claro em nós. Agora, quando você absorver a visão, você vai entender uma coisa extraordinária e espetacular, que a visão ela passa por 2 viés. Inspiração e execução. A inspiração é o que você recebe a visão. A execução é o que você faz com que ela aconteça. E aí, desse viés de inspiração e execução, você tem que ter a ordem muito bem definida. Toda inspiração tem que vir de cima. E toda execução tem que ser executada por quem está embaixo. Vou dizer de novo. Toda inspiração da visão tem que vir de quem está em cima. Toda execução tem que vir ou tem que ir para quem está embaixo, para a execução. As pessoas invertem isso constantemente. Por exemplo, quem é líder chega para a equipe e diz assim, o que é que vocês acham que a gente deve fazer para melhorar? Ei, esse não é um papel da equipe, é o papel do líder. E quando ele inverte esse papel e bota para a equipe dizer o que tem que ser feito, a equipe é que começa a cobrar dele em vez dele cobrar da equipe. O pastor veio aqui, perguntou o que a gente queria, a gente disse um monte de coisa, ele não fez, olha aqui. Vai fazer não, pastor? Peraí, quem deveria estar cobrando quem? Por quê? Porque ele errou. A inspiração deveria vir de cima. Se é algo que já existe, eu já faço. Caminho 1 milha a mais do que você pode se inspirar em mim, no seu líder direto, no seu ministério, no nosso presidente. Você pode se inspirar em quem está em cima, não há problema. Mas se não tem algo novo, se inspire em Deus. Busque em Deus. E Deus vai te dar uma visão clara. Quando essa visão estiver consolidada dentro de você, você vai achar que é você que vai ter que executar. Aí Deus disse, coloque outro para fazer, para que ele cresça e possa estabelecer junto com você a visão. Ela é corporativa. Se você começa a querer colocar para cima a execução, você vai dizer assim, cara, eu estou aqui, mas sabe por que aqui não acontece? Porque o ministério não faz nada por mim. Cara, o ministério podia fazer isso, cara, podia fazer aquilo. E aí, quem disse que é o ministério? Porque o serviço te leva ao crescimento. Eu te pergunto, quem é que precisa crescer? É você ou o ministério? Se é você, não espere que o ministério faça. Espere que as pessoas que estão com você façam. Então, a visão ela é fundamental. E, por fim, o último módulo eu ensino sobre gestão, que é você saber colocar em prática todos esses fundamentos. É você gerir a sua própria vida, é o que eu chamo de autogestão. É você aprender a gerir seu tempo, aprender a gerir seus recursos e aprender a gerir os seus sucessos. Eu preciso gerir o sucesso? Normalmente a gente se prepara para chegar no sucesso, mas a gente não se prepara para permanecer nele. Tão importante quanto você permanecer ou chegar no sucesso é você ter um planejamento para continuar crescendo. Senão você volta. Então, a autogestão ela é fundamental. Além disso, gestão de pessoas. Já que você vai ter que lidar com pessoas, você precisa aprender a gerir. Como você apresentar um bom projeto para as pessoas. Como você influenciá-las. Como você preparar uma equipe. Como você treinar a equipe. Como você inspirar essas pessoas. Tudo isso está dentro do projeto de gestão. E, por fim, gestão de recursos. E aí nós trabalhamos com finanças pessoais e corporativas. Claro que o objetivo não é fazer um curso de administração de empresa com ninguém. São princípios e sementes que nós vamos colocando e despertando as pessoas para uma vida de intencionalidade. Uma vez que esse projeto está bem formatado na mente, como está na minha, eu ajo sobre um projeto e não de maneira aleatória ou improvisada de acordo com as circunstâncias que surgem. Eu não ajo de acordo com as circunstâncias que surgem. Eu ajo de maneira intencional sobre o projeto que já está estabelecido na minha mente. Então, o nosso projeto de vida chama-se Evangelho. A nossa intenção na vida é nos tornar cada dia mais semelhantes a Cristo. Todo esse trabalho foi sistematizado, foi preparado e ele está sob uma plataforma e qualquer pessoa pode ter acesso através do portal Marcelo Carvalho, www.portalmarcelocarvalho.com. PCML, você entra lá, coloca no carrinho, há um investimento pequeno, irrisório,
face a tudo que você vai conhecer, receber e os benefícios que você vai colher, eu tenho certeza que vai ser insignificante o investimento para que as pessoas possam realmente se desenvolver, se desempenharem no ápice do seu sucesso, porque esse é o maior objetivo de Deus. Destravar para o avanço. Destravar para o em avanço. Deus. Aleluia. Pastor Marcelo, meu apóstolo, meu pastor, meu amigo, muito obrigado pela presença. Obrigado aqui. eu pelo carinho. Obrigado por essa aula. Amém. Não vou dizer coach, mas tem outro termo que usa. Mentoria. Por essa mentoria. Glória a Deus. Por minha, da equipe que está aqui na equipe. Amém. Aleluia. E por todos que estão em casa. Fique na paz, avance, Amém. Obrigado. Cresça. Que essa graça venha ser multiplicada na sua vida, essa unção. Amém. E tenho certeza que quanto mais você vai ter, mais você vai compartilhar. Amém. E as pessoas vão crescer também. Verdade. E a glória é toda para o Senhor. Amém? Sempre. Glória a Deus. Meus amados, fiquem na paz, fiquem conosco, se inscreva nesse canal, curta, compartilhe. Tenho certeza que muitas pessoas precisam dessa mensagem. Amém? Fiquem na paz. Shalom. Shalom.